Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Judson Henriques Lino nasceu em Governador Valadares, Minas Gerais, viveu em Conselheiro Pena e foi criado em um lar cercado de muito amor e proteção. Mas aos 13 anos, começou a participar de bailes, a beber, fumar, cheirar loló, lança-perfume e no dia em que completou 18 anos, experimentou maconha pela primeira vez. Dali para frente, seu nome era sinônimo de doidão. Foi para os Estados Unidos, onde começou a usar cocaína e cheirou muito. Chegou a cheirar 24 horas direto, sem comer, dormir ou descansar. Uma vez, ele fez um plano para sair dessa vida, mas sem conseguir, acabou viciado em crack. Mas um dia, sentindo-se um lixo, uma vergonha, e depois de pensar em acabar com a própria vida, lá nos Estados Unidos ele foi parar em uma igreja e sentiu-se tocado pelo Espírito de Deus. Ao voltar para casa, colocou uma música do Legião Urbana e aquela letra falou tão forte ao seu coração que ele caiu de joelhos e fez a primeira oração de sua vida, uma oração de entrega. A partir daquele momento, sem nunca ter passado por uma clínica de reabilitação, ele passou a viver uma vida limpa e livre. E hoje está aqui como prova viva de que Deus pode transformar qualquer vida em 180 graus. Judson Lino, que prazer para a gente ter você aqui. Estou tão feliz que deu certo de você vir. Muito obrigada. Nada. Prazer é todo meu, alegria é toda minha poder participar desse programa tão importante. Muito prazer. Judson, como que uma criança, praticamente, né, um garoto de 13 anos, começa a participar de bailes, festas? Eu imagino na minha cabeça que você era um tipo assim de adolescente já meio líder, cheio de amigos, independente. Foi esse tipo de educação que você recebeu e do perfil que você desenvolveu? Olha, uma cidade pequena, na verdade não tem muita opção. Então você acaba indo por aquilo que já é comum àquela cidade. E na minha cidade, bebida e drogas era e ainda é, infelizmente, muito comum. Então, muito novo, a minha família me deu muitos princípios, mas esse tipo de coisa, para eles, não era uma coisa anormal. Beber, frequentar boate. Então, assim, de uma certa maneira, eu desfrutava de uma liberdade muito grande. E tem um detalhe que o meu pai era policial, aposentado hoje. Na época, fazia segurança em boate, essas coisas. Então, o dono de uma boate queria o meu pai por perto, para ajudá-lo, e isso facilitava para que eu entrasse na boate. O pai falava, eu vou ficar por aqui e tal, bota meu filho para dentro aí, uns amigos dele. Então, todo esse contexto contribuía para que você entrasse sem mesmo perceber aonde é que ele te levaria. Na verdade, na nossa cabeça, né, todo o grupo de adolescentes da minha época era uma curtição. Algo assim, vamos aproveitar. A gente vivia. Durante a sua adolescência, qual era a sua visão de você mesmo? Eu imagino que você devia ter uma autoestima muito em dia, como é que era? Olha, como eu frequentava um grupo de amigos onde gozação era muito frequente, então você não tinha muito espaço para ter autoestima baixa, senão você morreria. Então era muita brincadeira, qualquer vacilo, alguém estava rindo, estava brincando, não tinha assuntos da sua vida que você dizia assim, não, esse é um tabu, eu não toco nele e tal.
os amigos falavam, não, aqui não tem esse negócio de tabu, é justamente esse que a gente quer pegar no seu pé. Então, isso, assim, não permitia que você se detesse muito pensando nesse tipo de coisa tão existencial que hoje em dia a gente simplesmente tocava a vida, vivia a vida de maneira meio alucinada, mas vivia a vida. Por que seu apelido, por que seu nome virou sinônimo de doidão? Porque eu usava muito, eu não tinha limite. Eu tinha até um amigo nessa época, José William, que dizia assim, quando eu chegava nos lugares, eu já tinha um apelido mais novo, né, judeu. Aliás, na minha cidade todo mundo me chama de judeu até hoje. E esse José William, quando eu chegava nos lugares, ele me chamava assim, judeu, filho do Satanás. Olha. Porque para ele, eu era sinônimo de bagunça, de agitação. E eu não sei porquê, eu não sei se é porque a minha natureza é assim, eu não aguento ficar muito tempo parado, eu não aguento ficar dentro de quatro paredes. Se eu tiver que ser preso um dia por qualquer motivo, eu não sei como é que vai ser, porque eu detesto ambiente fechado, eu não aguento. Então, não sei se tudo isso contribuía para que, né, a gente, eu e principalmente mais dois amigos, quando chegássemos nos lugares, a gente já chegava para agitar mesmo. Será que esse espírito, foi com esse espírito mesmo, né, que você resolveu desbravar uma história que eu imagino que está aí por trás, né, e foi parar nos Estados Unidos, né, com essa coragem, com essa força, com essa autoestima toda? A cultura que eu tive em casa era de que a gente não tinha nada a temer. E por ser muito curioso, sempre gostar de descobrir coisas, e juntar a curiosidade, esse não ter nada a temer, o meu nome muito sujo na minha cidade, já nessa época, e usando muitas drogas, bebendo muito, passava fim de semana inteiro bêbado, via minha mãe, às vezes, nas cerimônias lá na igreja, de longe, para ela poder achar que eu estava indo à igreja, mas eu estava bêbado lá dentro, não sabia de nada. Então, eu acho que todas essas coisas aí fizeram com que eu acreditasse, não, se eu for para os Estados Unidos, ainda que não falasse um A em inglês, não tem problema, vai dar tudo certo. Olha só. E fui pelo México, né? Que é uma aventura peculiar. Isso, olha, eu vou te contar, você tinha que escrever um livro, Judson. Judson, você, ainda nesse período vivendo aqui em Conselheiro Pena, é isso? Seu pai, que era policial, ele sabia desse seu estilo de vida? Olha, eu não sei, eu acredito que meu pai não sabia. Por quê? Porque o meu pai, ele era um policial da linha dura. Então, nos municípios ao redor da minha cidade, normalmente meu pai ia trabalhar, eram municípios com fama de serem violentos, meu pai ia trabalhar, ficava lá 1 ano, 2, até que o município acalmava, ele voltava, ia para um outro. Só que ele nunca levava a gente para que a gente pudesse estudar. Meu pai sempre priorizou estudo, apesar de ter se formado já bem velho. Até 18 anos meu pai nem sabia ler. Olha. Mas para ele estudo era importante. Então ele não levava a gente para ficar ali em Conselheiro, que era um pouquinho maior. Então eu não sei se por causa dessas idas e vindas dele, só chegava fim de semana e saía, ele sabia de alguma coisa. Provavelmente um boato ou outro ele saberia. Muito pouco, não acompanhou tanto. Porque normalmente quando eu ficava bêbado demais, eu dormia na casa de um amigo. Entendi. Quando ele ficava bêbado demais, ele dormia na minha casa. Então, eu não levava droga para casa, nem levava cigarro para casa. Tá. Então, tinha todo um esquema de agente secreto para poder esconder isso da minha família, porque eu não suportaria a ideia de saber que minha família soubesse. Entendi. Disso. Quando você chegou nos Estados Unidos, isso significou liberdade total? Bom, na cabeça de um jovem que acredita que pai e mãe só dizer não e proibir, e infelizmente é um conceito comum na juventude, né, e totalmente errado, quando eu cheguei lá para mim foi. Tanto que eu morei um tempo com uns primos, foi a recepção, né? Eu fui para a região de Boston, morava em Boston, né? E com primos ainda é família. Mas quando eu saí da casa dele, eu falei, agora eu estou livre. E aí, para comemorar, olha a minha cabeça, eu comprei um monte de maconha e comprei um litro de uísque, bebi o uísque todo e fumei a maconha toda. Olha só. Acordei escorado no vaso. Que coisa. Eu levantei, eu ia para a sala para assistir filme e levantava tantas vezes para ir vomitar, que uma hora eu falei, vou ficar aqui nesse banheiro aqui de uma vez. E dormi ali. Que coisa. Infelizmente, é o que para muitos é liberdade, né? Só estando Judson, lá. em algum momento dessa liberdade e tal, você tinha essa consciência, né, moral dentro de você, falando, puxa, que caminho que eu estou seguindo? Ou você falava, não, é esse caminho mesmo que eu quero ir cada vez mais fundo. Como é que era a sua consciência nesse momento? Olha, não tinha não. Porque, eu não sei se você conhece, provavelmente conhece, a Janis Joplin, uma cantora americana, falecida já,
ela tinha digamos que era a filosofia de vida dela, né? Viver 10 anos a 1000 por hora preferia do que viver 1000 anos a 10 por hora. Eu vivia literalmente assim, eu preferiria viver 10 anos a 1000 por hora do que viver parado, assim, sabe? Então eu não parava para pensar em nada. Eu trabalhava muito nos Estados Unidos e usava muita droga. Muita droga. Era trabalho e droga, trabalho e droga, trabalho e droga, trabalho e droga, sem parar. Era um ciclo em que, na verdade, eu não parava para pensar. Uhum. Porque eu acho que a única situação em que você consegue começar a pontuar a sua vida é quando você para pensar. E eu não parava para pensar. Se você não parava para pensar? Era só quando o dia que eu pensava assim, hoje eu não vou sair, o telefone tocava. Às vezes eu estava sem dinheiro, né? O telefone tocava, a turma de convivência nos Estados Unidos, nossa, assim, gente de eu pegar dinheiro, me emprestar dinheiro e tal, usar droga com ele, era de uns 15 a 20. Eu estava em casa, judeu, o que você vai fazer? Cara, eu vou ficar em casa. Não, vai ficar em casa não. Não, estou sem grana. Eu não estou perguntando se você tem grana. Eu quero que você saia, vou passar e vou te pegar. Isso aí era só final de semana ou envolvia dia de semana também? Dependia do que tinha. Eu teve uma situação específica lá em que eu passei 4 noites sem dormir, drogado. Trabalhava drogado, usava droga a noite inteira. Quando eu deitei para dormir, eu dormi 25 horas direto. Acordei, né? Deitei, acordei e aí falei, puxa vida, achei que eu ia dormir bem 6 horas. Eu tinha deitado por volta das 5. Aí um amigo da República falou assim, você está ficando louco? Achei que você tinha morrido. Já fui trabalhar, já voltei, você quase que na mesma posição. Eu falei, você está de gozação. Que dia que é hoje? Aí quando ele falou é que eu percebi. E olha, eu sou ruim de sono, meu sono é péssimo. Eu dormi 25 horas por causa dessas noites sem dormir. Essa pergunta que eu vou te fazer agora é só para pontuar mesmo. Nesse momento da sua vida, por que você me diria que seria impossível você ter um encontro com Deus? São vários os motivos. Dentre eles, eu tenho um amigo, Adelso Simeão, que ele de vez em quando vinha querer me falar de Deus. E eu assim, não com o linguajar que eu vou dizer agora, com bem mais sujo e bem mais cheio de palavrões, dizer para ele assim, não vem falar negócio de Deus, não. Eu não quero saber de Deus. Na minha adolescência, eu tinha lido algumas coisas desses famosos pensadores aí, né, Freud, não sei quem. E nesse momento da minha vida, do meu coração, o pensamento era, acho que Deus não existe. Então, a vida alucinada que eu levava, um pensamento forte no coração de que Deus não existia. Então, quando eu tinha primos nos Estados Unidos que frequentavam igrejas, às vezes jogavam indiretas, né, conhecendo a minha natureza, bem indireta. Eu falava, negócio de Deus, eu não quero nem saber de Deus não e tal. Judson, se você tinha esse lema na sua vida de curtir ao máximo, e era essa a vida que você estava tendo lá nos Estados Unidos, por que chegou um ponto em que você pensou em suicídio? Olha, eu chegava em casa, e muitas vezes, drogado, muito drogado, ouvia muito rock, né? Sempre ouvi muito rock a vida inteira. E nos poucos momentos em que eu parava para pensar, a voz vinha na minha cabeça, para mim era uma consciência, algo parecido, e a sugestão era, rapaz, a sua família é toda de bem, seus irmãos são de bem, seus pais são de bem, são pessoas que procuram fazer tudo certo, e você só faz tudo errado. Então acaba com a sua vida, porque você vai ajudar a sua família. Você, ao invés de sujar o nome da sua família, você vai contribuir. Então acaba com a sua vida. Seja homem, pelo menos para acabar com a sua vida. Para que você entenda um pouquinho isso aí, um dia um traficante da minha cidade, morava nos Estados Unidos e vendia droga lá. Ele voltou para o Brasil e encontrou com um rapaz que é como um irmão para mim, Paulo Teodoro, e falou para ele, Paulo, se vocês não buscarem o judeu nos Estados Unidos, vocês vão buscá-lo num caixão. Olha. Um traficante falou um negócio desse. E esse Paulo ficou preocupadíssimo, falou com o meu irmão mais velho, que na época ganhava um salário muito grande e ele não tinha problema financeiro. Ele me ligou lá nos Estados Unidos, falou assim, Júlio, eu vou te buscar aí. Eu vou te buscar aí. E eu falei para ele, olha, não vem não, porque como drogado eu não volto para o Brasil nunca mais. Então, junto a tudo isso, quando eu chegava em casa, essa voz falava para mim, acaba com a sua vida, você é um lixo. Não com essas palavras, eram com palavras muito piores, né? Acaba com a sua vida que você é um lixo, você não faz falta para ninguém, pelo contrário, você envergonha a família, envergonha seu irmão, envergonha todo mundo. Então, acaba com a sua vida, dá um fim nisso. Que situação, né, que a sua vida te levou,
Mas o que foi que aconteceu, Judson, que você foi parar dentro de uma igreja e sentiu a voz do Espírito Santo? Porque sua vida não tinha nada a ver com igreja, não tinha nada a ver com cristianismo. O que aconteceu? O primeiro incidente foi eu ter torcido meu joelho violentamente. Eu cheirei cocaína com um amigo 25 horas direto, sem dormir, sem comer, sem nada. Cheiramos a última linha dentro do carro dele e fomos jogar futebol. Torci meu joelho. Como eu torci o joelho, e era uma cirurgia complicada, porque rompeu o ligamento, o menisco foi embora, a cartilagem, porque o joelho, até eu operar, fiquei um tempo trabalhando ainda com o joelho fora do lugar. Então, arrebentou muito. Quando eu tive condições de fazer a cirurgia, eu fiquei parado. E nesse tempo que eu fiquei parado, foi quando eu consegui parar para pensar e comecei a pensar, minha vida daqui a 10 anos, 20 anos, 15 anos, sei lá. E aí eu comecei a pensar, quem sabe Deus existisse? Quem sabe esse Deus que a minha mãe sempre me falou e sempre ensinou, quem sabe ele existisse mesmo? E quem sabe esse Deus pudesse ainda ter algum interesse em mim, ainda que eu fosse um lixo como eu era. E aí desse desejo eu comecei a pensar nisso e fui procurar a igreja que eu havia sido criado nela, né? É a mesma linha, né, de denominação. Uhum. E infelizmente eu entrei vazio, voltei vazio. Na época até pensei, eu podia frequentar aqui, tem muita menina aqui, eu ia me dar bem aqui. Mas aí naquele 1 segundo de lucidez eu pensei, não é isso que eu quero, não. Eu já fiz muita coisa errada na minha vida, não vou enganar mais umas meninas aqui, não. Essas meninas são gente boa, deixa. Só que quando eu chegava em casa, depois de ter ido à igreja, essa mesma voz falava, viu, nem Deus quer saber de você. Olha. Você é uma porcaria tão grande. É lógico que as palavras eram bem mais fortes, né? E feriam bem mais do que essas. Mas nem Deus quer saber de você. E olha, eu vou te ser sincero, a pior coisa que você pode ouvir no mundo é você saber que nem Deus quer saber de você. Claro. Porque se nem Deus quer saber de você, quem quer saber de você? Então isso, assim, me machucou muito e eu pensei, eu não vou procurar mais Deus. Realmente Deus, tem tanta gente boa nesse mundo para Deus se preocupar. Por que Deus vai preocupar com um lixo como eu? Mas olha, que ponto, né? Você que era tão cheio de vida, tão destemido, né? Tão, com um futuro tão bonito à frente, de repente chegar numa situação dessa, de achar que nem Deus precisa gastar tempo com você, né? E aí, nesse tempo em que Deus sentia, né, no meu coração o desejo de melhorar, e eu sentindo que eu não deveria mais procurar Deus, eu pensei assim, mas eu posso conseguir vencer sozinho. Dessas muitas coisas que eu li quando era novo, eu aprendi de que você pode, você consegue, esse tipo de filosofia que ainda tem por aí. E na verdade a gente consegue naquilo que realmente não é um grande problema. Porque naquilo que é o grande problema da sua e da minha vida, eu particularmente não acredito que consiga. Então eu fiz o plano, vou vencer, e em 1 ano e meio tentando, ao invés de conseguir vencer, aí eu já usava maconha, cigarro, bebida e cocaína. Aí eu comecei a usar o crack. Tentando mudar de vida. Aí comecei a usar o crack, que é uma droga que não é à toa que ela está nos noticiários, porque ela muda tudo. Eu chegou a um ponto em que eu já não queria tanto as outras drogas, eu só queria o crack. E nesse meio tempo aí de, digamos, fim do túnel mesmo, sem perspectiva de nenhuma de nada, a não ser morrer, porque é só overdose, porque amigos meus já não compravam drogas comigo, que falavam assim, Judeu, a gente compra droga contigo, a gente quer usar uma semana, 2, você quer usar numa noite só. Olha só. E aí, um amigo meu me ligou um dia, e eu conversando com ele, senti que ele não estava bem. Falei, o que está acontecendo? Não, eu tenho uma casa para morar, morava ao sul de Boston, o governo deu para ele morar de graça, mas eu não tenho trabalho, ele não tem a perna esquerda, né? Falei, vem aqui, morar em Boston comigo, procura emprego aqui, o dia que tiver comida tem, o dia que não tiver não tem, porque você sabe como é que é a minha vida. E aí ele foi, e em um dado momento, ele ficando um tempo em casa, ele foi e me chamou para uma semana de oração na igreja. Ele era adventista? Era adventista. Olha só. Foi criado na igreja, saiu quando tinha 13 anos, ficou 18 anos fora. Eu já havia morado com ele, já havíamos usado droga, assim, a perder de vista juntos. E ele tinha voltado para a igreja, tinha uns 6 meses. E aí, vamos lá na igreja? Eu falei, cara, eu não vou não. Não vou não, porque igreja é lugar de gente boa. Gente como eu tem que ir para outros lugares, sabe? Mas ele voltava tão feliz da igreja,
Aquilo me incomodava. Perguntava para ele, como é que foi lá? Foi uma bênção. E eu ficava pensando, esse cidadão mentiroso. Cidadão sem vergonha. A vida desse cara é um inferno. O cara não tem uma perna, o cara não fala inglês, o cara está desempregado, eu tenho tudo isso e minha vida é um inferno. Por que a dele é bênção? E aí, segunda noite, mesma coisa, terceira noite, até que um dia eu falei para ele, eu vou lá ver essa bênção. E aí, sabe, eu fui pela primeira vez na igreja lá e o pastor falava que Deus me amava. A vontade era levantar e falar, pastor, deixa de ser mentiroso, fala a verdade para esse povo que te ouve, fala que Deus não tem condição de amar um lixo como eu, fala a verdade. Mas sabe, era tão forte aquilo, e eu comecei a dar no meu coração a abertura para que, quem sabe, Deus me amasse mesmo. Uhum. E aí comecei, ele fez um apelo no final do batismo, no último dia, e eu não sei porque a graça e a misericórdia de Deus, mas levantou muita gente, chegou um dado momento que ele começou a fazer um apelo específico, e ele, sabe, ele falava a minha vida. Tanto que do meu lado estava o pastor Jurandir, hoje trabalha lá perto da gente, e o Ronaldo. E os dois diziam assim, tá te faltando coragem para ir lá à frente, eu vou. E eu falava, não vou levantar daqui, não vou levantar daqui, não vou levantar daqui, ninguém me faz levantar daqui. E o pastor continuava, sabe, era a minha vida ali. Até que um dado momento eu levantei e pela primeira vez na minha vida eu andei leve. Parecia que tinha um anjo mau que andava comigo igual um papagaio de pirata no ombro. E quando eu saí dali, eu pisei leve pela primeira vez na vida. O que uma música do Legião Urbana tem a ver com o seu momento de entrega com Deus? Comecei a frequentar a igreja, mas não tinha vida com Deus. Ir à igreja é uma coisa, ter vida com Deus é outra, completamente diferente, né? Eu não orava, eu não lia a Bíblia, eu ia à igreja. Saía da igreja, passava na casa de um traficante, de outro, que eram amigos, usava droga e tal. E um dia, passei na casa de um, ajudei ele a pesar maconha, um tijolo de maconha de 2 quilos, pesamos, e eu fumei ali um cigarro. E quando eu estava no banheiro, Deus só me fez uma pergunta simples, esse Deus maravilhoso que não acusa, só convida. Perguntou assim, uma coisa simples, né? Para qualquer um que talvez esteja nos vendo aí agora. Aonde você quer chegar? Só. Mas foi para mim igual um tiro. E eu saí da casa desse traficante, falei, cara, eu quero ir embora, me deixa embora. Fui embora e cheguei em casa, liguei o meu som, que era um som pequeno. E como eu ouvia muito rock, eu até pensava assim, música de Deus, eu posso até frequentar a igreja, mas não vou gostar nunca. Muito paradinho e tal, não tem uma guitarra, não tem uma bateria. E eu estava ouvindo Legião Urbana, né? E uma música deles que tem um trecho que diz assim, Cordeiro de Deus que tirai os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirai os pecados do mundo, dai-nos a paz. E era tudo que eu precisava, perdão e paz. E eu fiz a minha primeira oração. E eu falei para Deus, falei, Senhor, eu sei que o Senhor existe, eu sei que o Senhor tem poder. Então o Senhor me faz um favor. Na verdade, eu não posso dizer que eu estava orando. Na verdade, eu estava lutando com Deus. Minha vontade era segurar Deus, igual se segura um homem. Assim, pela camisa, sabe? E ele sabe que na minha mente foi isso que eu fiz. E eu falei para ele, eu sei que o Senhor tem poder. Então o Senhor faz um favor para mim agora. Ou o Senhor me liberta das drogas, de todas elas. Cigarro, bebida, maconha, cocaína e crack. Agora. Ou o Senhor me mata agora. Porque eu não aguento mais me olhar no espelho, nem ver como drogado. Eu não aguento, sabe? Drogado. Você levanta de manhã, você é um drogado, você vai dormir, você é um drogado. Eu não aguento mais esse peso. Então o Senhor me liberta ou me mata. Porque eu quero te servir. Quero viver para o Senhor, mas eu não quero viver para o Senhor como um drogado. E esse Deus que, apesar de eu ter fugido dele muitos anos, quando eu pensei em me voltar para ele, na graça e misericórdia dele, me abraçou e eu não sei nem o que dizer, sabe? Não, ninguém sabe o que dizer, né? Esse é um mistério, esse mistério da graça de Deus é maravilhoso. Pastor Judson, hoje você é um pastor da Igreja Adventista. Há quantos anos já no ministério? Esse é meu 16º ano de ministério. 16º ano como pastor da graça de Deus. E a gente gostaria de te conhecer muito mais, de fazer muito mais perguntas, de puxar mais de você, dessa experiência maravilhosa. Mas vamos para o nosso ping-pong aqui, conhecer um pouquinho mais de você. Deus. Tudo. Pecado.
Flagelo. Drogas. Flagelo tão grande quanto o pecado. Um medo. Não abraçar meu Salvador. Um privilégio. Carregar o título de cristão. Uma grande verdade. Deus ama. Uma grande mentira. Deus odeia. Liberdade. Está aos pés do Salvador Jesus Cristo. Casamento. A maior bênção que Deus me deu na terra. Morte. Uma inimiga vencida. Um versículo da Bíblia que te acompanha. João 3,16. Porque Deus amou o mundo, parafraseando de uma maneira tão louca, absurda, profunda, inexplicável, que deu o Filho dele, a coisa mais linda e preciosa do universo, para que todo pecador miserável como eu, como um assaltante, um bandido, um marginal, quem quer que seja, não pereça, mas tenha vida eterna. Que coisa maravilhosa, Pastor Judson. A gente se sente muito inspirado com essa história. E o nosso desejo para você, ao contrário do seu lema lá na juventude, é que você tenha uma vida muito longa. É que você viva muito para contar desse poder, desse amor de tal forma, né, com que Deus chamou e que transformou a sua vida. Muito obrigada. E a gente termina o programa 180 Graus, o ponto da virada, felizes por essa história tão maravilhosa. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Um abraço para você e até a próxima semana.